Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje nós temos a honra mais uma vez de receber aqui no nosso canal Luciano Subirá, obrigado, veio em Bragança. Um assunto que eu gostaria de falar e que talvez trouxe uma certa confusão entre os crentes, entre os cristãos, né? É desse versículo aqui de 2 Coríntios 3, verso de número 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A pergunta que eu queria te fazer é, quando que a letra mata? O texto tem um contexto, ele está dizendo que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, o contraste da afirmação é a nova aliança em detrimento da velha. No versículo 3, ele fala assim, estamos já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Está falando de uma carta, ele diz, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é no coração. Quando ele está falando de tábuas de pedra, ele está falando do quê? Da lei. Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, né? E quando ele introduz o assunto da letra, ele está falando da letra da lei, no contraste da velha com a nova aliança. Então, quando ele está dizendo a letra mata, você vai entender isso na carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, a lei só manifestou a força do pecado que estava em nós, na nossa natureza, a incapacidade de obedecermos a Deus, e embora o pecado gera a morte, a nossa incapacidade de obedecer à lei, ela nos conduziu à morte. Então, quando ele está falando da letra mata, ele está dizendo que a lei nos serviu de um aio para conduzir a Cristo, que ela só revelou a incapacidade do homem de ser obediente a Deus, a menos que tivesse mudança de natureza. Resumindo, a letra mata, ele está falando da letra da lei da velha aliança. Não estudar mata. Não é estudar mata e não é qualquer letra ortográfica que mata. Eu acredito que a letra mata virou desculpa não estudar. Sim. Né? De um lado, ou desculpa de gente preguiçosa que não quer estudar, sim, ou de outro de gente que não entendeu a importância do estudo. Agora, eu também não quero só tentar corrigir essa visão errada da letra mata e parecer que então estudar é tudo que a gente precisa e que a gente não pode ir para outro extremo nessa área. Eu acho que a gente pode falar das duas coisas. Mas eu acho que a gente precisa muito levar essa nossa geração de irmãos em Cristo a entender a importância do estudo. Né? Estudar não mata. Aliás, outro dia alguém falou, desde que você seja seletivo. Eu falei, tudo depende do nível de maturidade. A Bíblia diz, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Agora, eu não vou botar uma criança na fé para examinar todas as coisas. Sim. Porque Hebreus 5,14 fala daqueles que têm a faculdade exercitada para discernir o bem e o mal. Né? Mas eu lembro que meu pai dizia, coma a carne, tira o espinho, uma referência à maneira como se administra a hora que vai comer o peixe. Né? E meu pai dizia para a gente ler de tudo, a partir do nível de maturidade ele dosava esse tudo. Né? Como é que o seu pai, que seu pai fez ou que incentivou vocês a lerem mais? Cara, não foi nem só um incentivo, né? Na verdade o negócio foi tenso na época. Eu gosto de contar essa história, a gente estava na fase de pré-adolescência. Um dia chegamos em casa, eu não me lembro todos os detalhes, eu acho que a gente devia estar chegando da escola, porque eu lembro que entrou nós os 3 irmãos juntos, eu sou do meio. E a gente entrou na sala e não tinha televisão. Estou falando da época que era televisão de tubo, né, de válvula, né? Entretenimento na época era televisão. A nova geração talvez não vai nem entender o peso disso, porque cresceram aí vendo Netflix, YouTube, mas para nós não ter TV, velho, era morte. E aí, olhamos, cadê a televisão? Não tá. Meu irmão mais velho foi, eu brinco em nome do sindicato dos filhos frustrados, humildemente perguntar ao papai, porque não se tirava satisfação com o pai e mãe na época, papai, cadê a televisão? Meu pai disse, vendi. Ele falou, mas vai comprar outra? Meu pai disse, não. Vai ficar sem? Sim. Ele, por quê? E meu pai, num tom quase ameaçador, falou o seguinte, filho meu não cresce só assistindo televisão e jogando videogame. Eu lembro que o papai falou, a partir de hoje vocês vão aprender a ler. E a gente tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Se tentasse dar uma desperto, vim com muito pequenininho ou fininho, tinha que pegar um segundo. Né? E a gente já tinha leitura bíblica diária, que era meio que imposição. Falar, Douglas, que na época eu gostei, não gostei não. Né? Quando eu conto essa história, eu digo, eu odiei, até porque eu tive que virar um televizinho. Né? O que eu queria assistir da televisão tinha que ser na casa de algum vizinho. Mas o hábito da leitura que a gente passou a ter por conta daquela exigência,
é uma das coisas hoje que eu mais sou grato a Deus, né? Eu olho para trás e digo, cara, meu pai foi um homem de visão, ele realmente conseguiu fazer algo que nos abençoou, porque é comum a gente ouvir os crentes dizer, mas eu não gosto de ler. Eu digo, cara, tem um monte de coisa que antes você não gostava e agora você vai ter que gostar, converteu. Eu não gosto de orar. Como é que você vai ser crente sem orar? Vai ter que aprender a gostar de orar. Ah, mas eu gostava era de pecar, eu não gosto de ser santo, agora vai ter que gostar. Não tem esse negócio de não gostar, você vai ter que ajustar. E o cara que não gostava de ler, no mínimo ele vai ter que aprender a ler a Bíblia, né? A leitura é algo importante. Paulo escreve a Timóteo e diz, aplica-te à leitura. Outro dia alguém falou, não, mas isso é a leitura pública das Escrituras. Eu falei, então pega a Bíblia e vai ler em público, mas lê, né? Seja o que for. Não, e uma coisa que é muito impressionante, se eu me corrija se estiver errado, 2 Timóteo, ele pediu os livros dele morrendo. Eu ia falar isso agora, me traz os pergaminhos. Eu sei que eu estou quase morrendo. Aí o cara termina, me traz uns livros, fala. E a capa que eu deixei em Trode, ou seja, parece que as necessidades básicas naquele momento, eu preciso me proteger do frio e eu não posso ficar sem ler. Né? Um cara que já era um gigante do conhecimento. Exato. Então, não é coerente você tentar usar um texto da Bíblia para falar contra o estudo. Eu acredito numa frase que você usa, de uma fé inteligente. Eu acho que a gente tem que ter pontos de conversa e discussão que são assim muito necessários. Mas, por outro lado, 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Sim. Por mais que eu possa ter o conhecimento para debater com filósofo, com gente inteligente, como a Bíblia diz que Paulo fazia, Estevão fez, né? Mas como é que eu convenço esse cara de coisas que estão na Bíblia, como por exemplo a jumenta falar, o sol e a lua parar? Então, qual hoje é a minha preocupação? Hoje a gente tem uma geração que não queira estudar, que não queira ter conhecimento em nome de não precisa disso, ou você tem aquela turma que só quer ter isso, não quer ter mais nada. Eu acho que é um ponto de equilíbrio. Jesus disse, errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que a igreja parece se dividir em dois grupos. Ou é o grupo que diz, não, nós somos cara da Bíblia, conhecemos, sabemos de tudo, mas não tem nada do poder de Deus. Ou parece que é outro extremo, não, nós somos a turma do poder, mas não tem nada de Bíblia. Exato. Então, se faltar qualquer um dos dois, descompensou a balança. Eu posso ser um cara cheio da palavra e sem o poder está faltando. Eu posso ser cheio do poder, né, sem a palavra está faltando. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar as duas coisas. Um nível de conhecimento, de inteligência, mas uma fé que supera isso e que ela vai além da razão. Quando que o estudo mata? Embora aquela frase da letra mata não diga tá falando outra disso? coisa, eu acho que o estudo pode matar. Tem uma opção. Quando a gente começa a entrar num lugar de autossuficiência em relação ao que nós recebemos. Tem gente que depois de estudar bastante, ele começa a medir força com o pregador, com qualquer pessoa, eu sei tudo, e ninguém pode estar nesse lugar de eu sei tudo. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Pensa no relacionamento com Deus. Mas tu vem dar um conselho e Deus sinaliza, ouve o conselho. Porque Deus não faz questão de falar tudo com uma pessoa só. Porque a gente é ficar metido demais, é ser autossuficiente demais, então a gente precisa uns dos outros. Aos 18 anos de idade, dou 45, eu já tinha lido em torno de 400 livros. Como é que eu vou dizer para os outros que o conhecimento não é importante? Agora, eu me enfiava 4 horas por dia no meu quarto, pelo menos, trancado, orando, querendo conhecer o sobrenatural, querendo conhecer e viver o poder de Deus. Eu acho que são as duas coisas. Outro dia alguém falou, não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu falei, mas cara, eu acho que isso aí está fora de questão, é o número 1. Eu já cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, a Bíblia todo mês. Uma vez eu li em 9 dias, quase fiquei maluco, mas li. Né? Agora, por mais que aquela é a minha fonte principal, às vezes a questão é como entender aquilo. Né? Então a gente percebe que às vezes há perguntas que haviam sido feitas para o próprio Jesus. Como interpreta isso? Né? Será que eu estou enxergando todos os ângulos? Não é bom ouvir mais alguém? Né? Então, gente, vamos ler pra caramba a Bíblia. Alguém falando, visite muitos livros, mas more na Bíblia. Olha, gostei dessa frase. Você gostou desse vídeo? Se te abençoou, vou te pedir algumas coisas. Deixa um comentário aqui. Queria te incentivar também a procurar o canal do pastor Luciano Subirá. Vou deixar um link aqui para você conhecer. Tem muito vídeo, muita pregação, muita coisa legal, muitos livros do pastor também para você ler. Vou deixar os links aqui embaixo para você poder acessar. Divulga esse vídeo, se inscreve no canal. Deus abençoe muito sua vida e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu, pastor. Valeu.